Corra, longa de estreia de Jordan Peele, explora vastas possibilidades interpretativas. Além de uma crítica social certeira sobre facetas mais sutis do racismo, o roteiro também se aprofunda em uma questão psicológica curiosa. Aliás, se você ainda não me conhece, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas Nascimento, e por aqui eu faço análise de filmes, séries e personagens. No ensaio dessa semana eu vou discutir como o filme exemplifica as respostas traumáticas, também chamadas de 4F do trauma. Lembrando que essa análise contém spoilers. Chris Washington, protagonista de Corra, tem um passado traumático. O fotógrafo introvertido evita falar sobre a morte da sua mãe, pela qual se sente culpado. Ele é um caso clássico de pessoa com transtorno do estresse pós-traumático, ou TEPT. Após ser hipnotizado contra sua vontade por Miss Armitage, sua até então sogra, o rapaz é transportado para o momento do seu trauma. Chris mergulha em uma memória reprimida e revive a noite em que recebe a ligação da sua mãe que acabara de acidentar. Em vez de ajudá-la e ligar para uma emergência, o rapaz fica paralisado, uma reação comum que ocorre quando estamos diante de um trauma. Há 4 tipos de respostas quando uma pessoa vivencia o trauma. Essas reações são chamadas de 4F, e para fazer sentido, a terminologia precisa estar em inglês. Mas, por razões didáticas, eu vou deixar aqui no vídeo as 2 versões das palavras. Primeiro F, freeze, congelar. A resposta do congelamento é muito comum quando uma pessoa está diante de um evento traumático. No dia que recebe a ligação do acidente da mãe, Chris fica paralisado e não consegue sequer se mover do outro lado da linha. Esse estado paralisante, em alguns casos, é chamado de dissociação, pois a pessoa empalidece, afastando-se da realidade. A extrapolação científica no filme ocorre pela união de 2 áreas da medicina, a cirúrgica e a psiquiátrica. O fenômeno de dissociação é muito representado pelas cenas em que Chris é hipnotizado e assiste ao mundo externo de dentro de si por meio de uma tela. Esse estado dissociativo ocorre em todas as cirurgias feitas pelo médico da família Dean Armitage. Dessa maneira, a consciência original assiste ao mundo externo em um estado dissociativo, enquanto a implantada toma o lugar na maior parte do tempo. No entanto, Chris descobre que o gatilho do flash faz com que a consciência anterior saia desse estado dissociativo, substituindo a farsante cirurgicamente colocada no corpo original. Segundo e terceiro F, fight e flight, luta e fuga. Popularmente conhecido como estado de luta e fuga, essas 2 reações ao trauma podem ocorrer tanto ao mesmo tempo quanto de maneira separada. No caso de Corra e outros filmes de suspense, é comum que o protagonista fuja e corra dos assassinos. Assim que Chris percebe que as coisas estão mais estranhas do que o normal, ele sugere a Rose para ir embora antes da festa acabar. Tomando a frente do jogo manipulativo, a namorada o leva para passear em uma caminhada a 2. Nesse momento que o espectador descobre tudo, a família Armitage faz um bingo silencioso que faz alusão aos antigos leilões de escravos que aconteceram séculos atrás. Enfim, logo o protagonista descobre que Rose é a pessoa encarregada por seduzir as vítimas do culto e trazê-los para serem operados na fazenda. É nesse momento que o estado de luta e fuga é ativado. Chris primeiramente tenta fugir e depois luta pela sua vida. Essa é uma das sequências mais tensas da história do cinema e até hoje eu me lembro da primeira vez que eu assisti. Tanto no estado de luta quanto no estado de fuga ocorre um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial, fazendo com que a pessoa fique hipervigilante e sinta um rush de adrenalina, superando-se em velocidade e força. E se você quiser tratar questões relacionadas ao trauma ou a outros problemas de cunho psicológico, eu sou psicólogo e ofereço o serviço de psicoterapia online. Caso você queira fazer um orçamento, eu vou deixar o meu e-mail aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Quarto F, fawn, desfalecimento, pacificação e submissão. O quarto F é o mais complicado de se traduzir e pode significar várias coisas a depender da reação. Em resumo, a reação fawn consiste em tentar agradar ou negociar com o agressor. Em último caso, ocorre o desfalecimento, onde o corpo se desliga para não viver o trauma ou mesmo sentir a dor.
Em Corra, a resposta de apaziguamento ocorre nos momentos em que Chris tenta se adaptar ao ambiente hostil e racista em que se encontra, tudo para evitar conflitos diretos. Aqui é um bom ponto para discutir o que é o trauma. O senso comum classifica como trauma apenas eventos onde a pessoa tem de lutar pela vida, embora essa seja uma noção falaciosa. O que define uma situação traumática é como o indivíduo a percebe e a processa. Em outras palavras, nem todo mundo que experimenta um evento potencialmente traumático desenvolve sintomas de trauma. A resposta emocional de cada pessoa varia de acordo com sua história e individualidades. Logo, quando Chris ouve os comentários racistas, é nítido que ele não fica apenas constrangido, mas paralisa e tenta relativizar o racismo dos convidados. Corra é um filme excelente para compreendermos o que é o trauma e quais são suas respostas. A grande redenção de Chris é deixar de congelar diante uma reação de estresse para finalmente lutar pela sua vida. O protagonista elabora uma estratégia inteligente, tampando os ouvidos com espuma para que assim consiga resistir ao gatilho hipnótico da sogra, o som da colher na xícara. Além de um final satisfatório para o personagem, seu arco de redenção é uma aula sobre resiliência e superação de traumas. Apesar de ter me baseado em um único argumento para escrever este ensaio, o roteiro do filme, também assinado por Peele, ainda se aprofunda em questões sociais e éticas muito profundas, mas tudo isso é assunto para vídeos futuros. Corra é um dos filmes mais memoráveis da década passada e, apesar de recente, já se impôs como um clássico do gênero. E se você quiser apoiar esse canal, se você gosta do meu conteúdo, considere me apoiar no apoia.se/Minutos de Sanidade. Lá você tem acesso aos meus conteúdos exclusivos, como textos e podcasts. Eu também quero saber qual é a sua opinião sobre o filme. Além disso, deixa o like, cuide bem da saúde mental e até a próxima.